Boa tarde, meu povo! Mais uma live. Hoje o cenário tá diferente, hoje o som ambiente tá diferente. E vamos abrir a live, vamos papear. E já vou compartilhar aqui com as amigas que estão on. Simbora, meu povo! Vamos falar sobre uma coisa bem complexa hoje. Quem aqui tá a fim de conversar? E cadê a mulherada linda nessa segunda? Gente, hoje é tudo de bom, né? Primeiro dia do mês. Último mês do ano. Que delícia! Como pode ser mais maravilhoso? Quem for chegando aí, manda um oi! Segundamos, primeiro dia do mês, uma semana maravilhosa. Como pode ser ainda mais espetacular, não é mesmo? Mas minha tela do meu celular... Oi, Carolzinha! A tela do meu celular escureceu. Eu tô aqui na área externa e aí ele escureceu. E aí? Bora falar sobre um assunto polêmico. A tal da mulher boazinha. Já pararam para pensar sobre ela? Conforme vocês forem chegando, a gente vai conversando. Tá dando pra me ouvir certinho? E Pailinha, seja bem-vinda. Então, a tal da mulher boazinha, né? A gente já sabe que tem um movimento assim, né? Um movimento nosso de mulheres de querer abraçar todo mundo no tempo e assumindo todo mundo. A gente tem que pensar em todas as demandas, em todas as questões de vida, né? Mas muitas mulheres... Obrigada, Carol. Mas muitas mulheres, né, elas não entram nesse espaço de orquestrar, né? Manter o nosso sistema em harmonia. Muitas entram num espaço onde é um pouco além disso, de manter essa vida sendo orquestrada, tá? A gente tem... Eu, né, como terapeuta hoje, mentora de mulheres, e na minha vivência aí nessa caminhada com mulheres, porque eu caminho com mulheres há muito tempo, porque eu venho de um mundo de mulheres, né, nós mulheres normalmente vivemos mais com mulheres, e eu venho de uma profissão de mulheres, e aí eu fui trabalhar no mundo cor-de-rosa, e aí eu vim ser especialista em mulheres, né? Porque afinal caminho com mulheres a minha vida toda. E sempre me instigou muito. Eu fui aquela mulher, né? De criança, de que falava, não queria ter nascido mulher, queria ter nascido homem. Em outra vida eu vou vir homem. Já falei muito essa frase, meus amores. E fui a mulher que nunca quis ter filho. Tá bom? E hoje eu tô o quê? Trabalhando com mulheres, não é mesmo? E justamente na minha caminhada de ver, né, ter essa sensibilidade de ver nuances diferentes, eu tô com a voz meio rouquinha hoje, esses nuances diferentes da vida do feminino, do masculino, eu acredito que muitas vezes eu fui para esse lugar e também, né, por ter muita compatibilidade sempre com meu pai, né, eu sempre vivi muito aí no mundo do meu pai. Então, sempre tive essa semelhança, né, similaridade aí do mundo masculino. Mas com o tempo, eu fui me colocando no meu lugar de força. E mesmo no meu lugar de força, mesmo trabalhando com o que eu amo, né, eu tive algumas transições de carreira aí, eu falo, né, que hoje eu trabalho, eu sempre vou enquadrar um trabalho onde se encaixa na minha vida e não a minha vida tem que se encaixar no meu trabalho. Então eu tenho muito esse movimento de alma. E eu sempre vi esse lugar onde muitas mulheres se doam, mas se doam muito além de por inteiro, se doam, né, de corpo, alma. E normalmente essa mulher, ela demonstra o lado A dela, que é o lado ali de ajudar, de estar sempre pronta, de esquecer dela, né, da vida dela, das dores dela, dos problemas dela, das necessidades dela para ajudar o outro, né? E essa mulher normalmente ela tem um lado B também.
ela tem um vazio, ela tem uma dor que ela não pode contar com ninguém, porque as pessoas dependem dela, mas ela não pode contar com as pessoas. Ela tem uma régua, né, onde ninguém consegue fazer como eu faço. É uma régua bem alta, né? E ela cria até mesmo espaço de dependência, né, dos outros dependerem dela. E ao mesmo tempo, tudo isso é uma dor muito grande dela. É uma dor de ela querer ser vista, ela querer ser amada. Então ela não é uma mulher que se posiciona, ela não é uma mulher... Só um minutinho, gente. Gente, deixa eu só colocar lá no grupo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Voltei, estão me vendo? Não dá pra sair daqui. Carol, faz um favor pra mim, coloca lá no grupo que já começou a live, fazendo um favorzão que eu não trouxe meu outro celular pra cá. Se você puder, claro. E aí, a gente entra nesse espaço, retomando, né, minha linha de raciocínio. Essa mulher entra no espaço onde ela tem que agradar todo mundo, ela tem que fazer tudo pra todo mundo, tudo tem que estar sempre pronto. Ela dá conta, né, além do que as pessoas pensam. Bem-vinda, Cris! Bem-vindas! E aí ela dá conta de muita coisa. Muita coisa. E assim, o almoço tem que estar perfeito, a casa tem que estar perfeita, as roupas tem que estar perfeito, o trabalho tem que estar perfeito, as pessoas em volta dela tem que estar super satisfeitas com ela. E é um espaço onde gera uma autocobrança muito grande, né? E ao mesmo tempo uma competição, aonde eu tenho que fazer, né, fazer tudo isso para não ser substituída, para não desviarem o olho de mim. E podem falar comigo de formas que talvez eu nem concorde. Mas eu fico quieta, porque se eu me posicionar, eu corro o risco de não me amarem mais, não me verem mais, eu não ser mais necessária. E tudo isso pesa. E tudo isso, uma hora, a conta fica além do que a gente dá conta. E quantas vezes a boazinha vai se esquecendo e a hora que ela vê, ela nem sabe mais quem ela é. Ela nem sabe mais pra quê, né? Ela faz tudo aquilo. E aí a hora que a gente vê, a gente tá dando conta da minha casa, da casa do outro, tô dando conta do meu mercado, do mercado de mais 2 casas. E eu tô cuidando do médico e da comida e dos remédios e da faxineira e do mercado e da geladeira e dos produtos de limpeza, da família toda. Isso pesa. Mas eu não posso olhar para esse peso. Eu não posso, né? Porque se eu olhar para esse peso, o que acontece? Se eu falar que eu tô cansada, o que pode acontecer na vida de uma mulher boazinha? A boazinha é a mulher que faz tudo, fala pra todo mundo que todo mundo quer ouvir, deixa tudo sempre pronto, nunca falha com os outros. Porque normalmente com ela tá falhando. E quando eu entendo, né, que é o princípio da máscara de oxigênio do avião. Se eu não colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro, não adianta eu colocar no outro. Eu posso colocar nos outros. Se eu não colocar em mim, eu não salvo ninguém. Então, para colocar a máscara no outro, tem que colocar em mim. Eu tenho que estar oxigenada. E aí chega uma hora que eu sempre brinco, né? Que a conta chega. E aí essa questão do desequilíbrio, né? Dessa falta de harmonia, de não tá olhando pra mim, não tá cuidando de mim, não tá olhando para as minhas necessidades, o que eu gosto, o que eu não gosto, pra onde eu quero caminhar, onde eu quero ir, né? Na minha vida. Tudo isso uma hora chega. E assim, chega e dói. Dói porque às vezes você tá num lugar tão
profundo, tão profundo, de que se enfiou tanto naquele lugar onde eu não posso me indispor com o outro, eu não posso me posicionar, eu não posso falar que hoje eu não posso levar alguém no médico. Que aquilo eu vou esquecendo de mim, que isso chega num ponto aonde às vezes eu vou ajudar até o outro sentindo dor no corpo, sentindo uma enxaqueca terrível. Eu me coloco nos lugares onde eu prosto mesmo, onde eu tenho uma enxaqueca assim, ó, Malu, de vez em quando, que eu não saio da cama. E sabe por quê? Porque você passou do seu limite, muito além do seu limite. E isso pesou. Eu não sei se vocês lembram da live anterior que eu falei, né? Que a mente, né, as emoções pesam na mente, que pesa no corpo. E o corpo grita. Quando você está falando que as doenças físicas, elas vêm das minhas emoções, que é a minha mente que causa as dores no meu corpo? Justamente. Hoje já é comprovado que 98% das doenças físicas são de fundo emocional. E o porquê a Malu faz o que faz hoje é terapeuta e mentora de mulheres para educar emocionalmente muitas mulheres a não ficarem mais doentes, a existirem famílias emocionalmente saudáveis, aonde um ser não precisa depender do outro. Nós podemos caminhar juntos, né? Eu sempre falo, né, para minhas parceiras aí de terapia, que as pessoas dentro da nossa casa podem todo mundo colaborar um pouco. Eu não preciso depender um do outro, eu posso caminhar junto um com o outro. E dessa forma fica muito mais leve e muito mais prazerosa. Aprendi isso essa semana. Uau, que grande aprendizado! Você aprendeu o quê? Me conta aqui, Magia das Pérolas. E essa questão, me conta que a gente vai conversando sobre isso, tá? Que eu gosto da interação de vocês, interajam aqui comigo. E chamem as amigas, compartilhem, para conversarmos mais. Oi, Mi, seja bem-vinda, meu amor. E aí a questão é justamente esse espaço. E a bozinha, ela nasce de um lugar que não é de hoje. Ela nasceu lá na sua infância. Ela nasceu quando você nem tinha ideia do que era a vida, do que era o outro. Hoje acordei com dor de cabeça, tomei consciência e resolvi meditar. E essa dor de cabeça veio da onde? Você já se perguntou sobre isso? E a mulher, ela tem muito essa coisa, né? Eu tenho enxaqueca e é por causa do fígado. Se eu contar pra vocês que o fígado, ele se sobrecarrega por causa de raiva. Que as doenças vêm do campo emocional e energético, total. E aí o fígado, ele faz o quê? Ele filtra a raiva. E se pesou minha enxaqueca, é porque eu tô sobrecarregada de raiva de alguma coisa que eu não tô olhando. É raiva do quê? E esse é um ponto muito interessante da bozinha, tá? Porque o lado B dela, conforme eu falei no começo da live, é justamente o lado aonde ela tem muita raiva. E às vezes ela chega num ponto onde ela não consegue se comunicar com o outro, ela explode. E ela é ríspida, ela tem falas que machucam, mas muitas vezes por ela passar do limite que ela dá conta. E aí vem dessa forma, né? O jeito de falar, não tô dando conta. Energia pesada. Pergunta pro teu corpo, né? Pro teu ser, do que você tá, né? O que tá pesando pra você? O que não é teu que tá pesando? Ou qual o sentimento que tá em excesso aí? Qual que é a emoção que tá em excesso aí?
todas as vezes que eu paro para refletir, vem uma raiva por trás das minhas enxaquecas. E realmente meu fígado fica sobrecarregado, mas não é de toxina, sabe? É toxina da raiva mesmo. E a bozinha, ela nasce do medo de ser rejeitada, de ser julgada, de ser criticada. Ela não pode se ver. Ela não pode perguntar se ela tá bem ou não. Porque ela não tem essa alternativa. Ela tem que estar bem, ela tem que estar se doando o tempo todo para os outros. Ela tem que manter tudo funcionando, porque se não for ela, vai ser quem? Você já se sentiu nesse lugar? Se não for ela, vai ser quem? Como que vai ser? Né? Porque no trabalho eu sou a que ajuda todo mundo, a que fica além do horário, a que se importa com todo mundo, a que se aquele amigo não tá legal, eu vou ajudar ele também. Mas é a sua parte. Às vezes você pode até entregar a tua parte, mas você faz o dobro ou triplo pra fazer isso, né? Ó. Os aviões estão atacados pra cá hoje. Vocês estão conseguindo ouvir daí? E na verdade, por trás dessa camada da bozinha, tem uma bomba relógio de ressentimento por trás. E ela não sabe falar não pra mãe. E ela não sabe falar não pra uma amiga. E ela tem um super compromisso com o marido, ou ela tem uma coisa muito importante com o filho, e alguém vai pedir ajuda pra ela, ela larga a família dela para ir ajudar a amiga, para não ficar, né, de mal com a amiga. Ou senão, ela coloca 4 compromissos numa agenda de um sábado à tarde, onde ela sabe que ela não vai dar conta de tudo, mas ela vai se desdobrar para bater carimbo nos 4 lugares, para não descontentar todo mundo. Para não descontentar alguém, né? Isso pesa. Isso cansa. Mas ao mesmo tempo, ela não se vê dessa forma. Mas ela não se vê dessa forma por quê? Tem as dores lá de trás, né? Tem a dor de quando eu era criança, quando não me viam, quando eu me sentia machucada, quando eu era apenas uma criança, que ninguém me via, eu não podia incomodar, eu não podia ser desobediente, eu tinha que ser perfeita, eu não podia descontentar os outros. E todo esse medo de tudo isso reflete hoje na adulta. A lua chave 1 me fez acordar que preciso colocar eu em primeiro lugar. Tô fazendo isso todo dia. Uau, que virada de chave! Que perfeito! E essa chave 1, né, que ela tá comentando aqui, é da nossa jornada de destrave que tá acontecendo no nosso grupo de WhatsApp. Uma jornada gratuita de destrave. E aí, que lindo! Temos lindo resultado acontecendo aqui. Parabéns! Mas eu fui só a ferramenta. Foi você que se permitiu sair desse lugar. Porque sim, meus amores, primeiro eu e depois o mundo. E esse não é um espaço de egoísmo. Porque eu não tô falando que eu vou anular o mundo, gente. Eu vou de vez em quando olhar para os lados. Porque hoje a gente teve imprevistos, como a vida de toda mulher tem. E a gente readequa a rota, né? Tô com um menininho aqui que não tá muito bem. E aí hoje não foi pra escola. E a mãe marcou live, né? E a gente adequa o trabalho. Afinal, meu trabalho, né? Ele se adequa à minha vida. É primeiro a minha vida. Eu falo que eu tenho um pilar, né? Muito importante na minha vida. Sou eu, depois Deus, depois minha família e depois meu trabalho. E é essa ordem que eu escolhi viver a minha vida. E eu falo pra vocês, fácil não é de nenhum jeito, tá? Mas quando a gente tá alinhado, fica mais
fluido, fica mais gostoso, né? Não fica tão pesado, não fica tão sacrificante. Lá dentro tem uma máquina funcionando, tem uma louça para lavar, tem um menininho assistindo televisão enquanto a mãe trabalha. E a vida é isso. Se eu fosse a boazinha, eu não sei, talvez eu tinha cancelado a live. Talvez. Ou talvez, né? Eu sou a boazinha e estou aqui. Com certeza, mas você foi um anjinho que me abençoou. Amém. Que abençoemos outras vidas, que a gente se gere transbordo, né? Que é sobre isso. Então, se você não olhar para você como centro, né, da vida, a gente entra em desequilíbrio. E a gente não tem harmonia, a gente não tem fluidez para viver. E é sobre isso que eu vou bater muito aqui. Mas, Malu, você não conhece a minha vida. Não, eu não conheço a sua vida. Eu conheço a minha. Mas para tudo sempre existe mais que um caminho. Aliás, para tudo existem infinitas possibilidades. Ontem escutei uma frase muito interessante, que para tudo sempre existe no mínimo 72 alternativas. No mínimo 72 alternativas. E qual que é a alternativa que eu não tô vendo aqui? Que eu tô achando que só tem uma saída. Tá rolando algum paranauê ali que eu não tô conseguindo acompanhar. E aí sempre existe uma alternativa. E aí eu vou deixar um teste prático aqui para você realmente ver se você é boazinha ou não. O que vocês acham disso? Para quem tiver interesse, vem pro nosso grupo, que o Destrave tá rolando aí. Oi, Ná, tudo bem? Que o Destrave ainda está rolando. Hoje tem mais um áudio de Destrave. Toda segunda / quinta. As últimas 2 quintas foram na sexta. Porque foi assim, não foi? E eu mando um áudio e a gente vai conversando sobre isso dentro de um grupo fechado. E eu tô lá para escutar vocês, para conversar com vocês também, para facilitar. Então, quem tiver demandas, quiser chamar no privado também, chamem, conversem. E eu vou deixar um teste prático aqui. Hoje a live tá meio voada, mas porque eu tô tendo que acompanhar o que tá rolando pra lá. E aí eu quero deixar um teste aqui pra você pensar. Se você é uma mulher boazinha ou não. Oi, Wendy, tudo bem? Seja bem-vinda. Qual que é o teste? Você vai fazer 2 listas. Adoro uma lista, gente. Eu sou a rainha da lista. Lista ajuda muito a gente a ter clareza, né? O papel, né? A escrita terapêutica ajuda muito a gente a ter clareza. E aí eu quero que você liste hoje quantas pessoas eu cuido. Quantas pessoas dependem de mim para serem cuidadas? E ali você pode pôr mãe, pai, irmão, cunhada, cunhado, tio, tia, papagaio, periquito, cachorro, gato, filho, marido, sogra, sogro, concunhado, pode pôr todo mundo. E aí uma segunda lista, você vai listar. Se eu precisar hoje, quem cuida de mim? E aposto que aqui já vai ter uma clareza. Porque se a sua lista de quem você cuida tá grande e que quem cuida de você não existe, ou malemar tem uma pessoa ali, tá na hora de você rever. Aonde você tá nesse rolê chamado vida, né? Qual que é o personagem dentro desse sistema você tá fazendo hoje? E aí, talvez, é hora de você começar a olhar para essas questões, para poder, claro, né? Se cuidar e reorganizar você para estar no seu lugar de força. Meus amores, dentro do Destrave, eu tô preparando
um encontro pra gente poder trocar, tá? A live eu não gosto muito, porque a live só eu falo. E muitas vezes vocês interagem aqui só um pouquinho. Mãe, pai, 3 cachorros, cuidadoras. E sim, acho que estou numa bozinha que não está sendo bozinha comigo mesma. É sobre isso, Cris. E é engraçado, né? Eu sou bozinha com todo mundo. Fora, né? Você não colocou ainda a casa, as contas, comida, mercado, produto de limpeza, né? Tem muito mais coisas aí, mais camadas que a mulher administra, contas, né? Tudo aqui na nossa cabeça. E aí é justamente esse o ponto que eu trouxe hoje pra conversa. De ser muito bozinha com os outros e cruel comigo. Crítica comigo, né? E aí pesa. E aí cansa. E aí parece que toda noite eu durmo, mas parece que eu não dormi nada. E aí meus hormônios bagunçam. E aí meus exames estão todos alterados. Todo o sistema falha. Mas porque eu tô desequilíbrio. A gente vem da cultura da mulher, né? Estou muito bozinha. A gente vem dessa cultura da mulher que a gente tem que ser a bozinha. E eu falo pra vocês, a gente pode ser fluida. A gente pode ser equilibrada. Eu não gosto da palavra equilíbrio, né? Eu gosto da palavra harmonia. Você só se dá conta quando está se sentindo muito cansada. Cris, é a hora que a conta chega. Que eu brinco que a conta chega. E aí a hora que a conta chega, às vezes já tá, né? Passou do ponto de eu olhar pra isso. Mas dá pra retomar. Dá pra voltar ali e falar, uau, eu tô aqui viva nesse rolê, vamos juntar esse caquinho aqui, ó, cuidar. E aí você vai ver que você cuida com muito mais prazer de quem tá em volta de você. E outra questão que pega muita bozinha também, né? Que aí já é uma bozinha em recuperação. Num segundo momento de vida, que é a gente aprender a delegar e confiar, né? E é isso que eu trabalho muito com as minhas parceiras aqui, minhas mentoradas, que é justamente entender que isso é um grande desafio da mulher, tá? A gente entender que o outro também faz. Ele não faz do meu jeito, mas ele faz e funciona. E é o melhor que ele consegue entregar. Se eu for depender de fazer tudo do meu jeito, eu vou entrar na controladora. E aí eu continuo bozinha por um lado, controladora por outro e continuo desequilibrada. Sai do controle. A gente não tem controle de nada, Cris. A gente não... Oi, Cá! Bem-vinda, Cássia! A gente não tem controle de nada. A gente pode ter planejamento, a gente pode ter organização, a gente pode ter as ações que nos levam, né, ao planejamento ser executado pelo objetivo que a gente quer, mas controle a gente não tem de nada. Ainda mais quando envolve, que nem no seu caso, né, pelo que eu já entendi, envolve confiar em delegar para outras pessoas a confiança, né? Para poder dividir papel. Então, no caso aí de cuidar dos seus pais, tem as cuidadoras. Então, você tem que confiar nessas profissionais para ela fazer um bom trabalho. Então, como que eu saio desse papel de controladora? Tendo um alinhamento, tendo uma comunicação, né? Sabendo qual que é o objetivo que eu tenho que alcançar. Eu, junto com as cuidadoras, qual que é o objetivo que eu tenho que alcançar? E aí, mantendo isso alinhado, vocês estão conversadas. E a gente acompanha. Vai fazer como a Cris iria fazer? Não, ninguém faz como o outro faz. Gente, a gente tem que aprender uma coisa muito importante na vida. Todas nós que estamos aqui, a gente pode estar na mesma aula. A gente pode estar assistindo um curso, uma palestra, uma aula. E a gente pode estar sentada na cadeira uma do lado da outra. Cada uma vai ter uma interpretação diferente da outra. Porque o que a gente assimila do que nos é dado depende das nossas... Entrou uma ligação aqui danada.
depende das nossas crenças, das nossas vivências, depende dos nossos traumas, depende da mente que eu tenho. Não são os meus olhos que me ensinam, é a minha mente que assimila e me ensina alguma coisa. E cada ser humano tem uma mente diferente. Então podemos olhar para o mesmo ponto. Já viram aquela história da criação, né? Da criança olhar para um jarro de barro e representar num desenho. Cada uma vai representar de um jeito. E depende de onde está sentado também de um ponto de vista. É justamente isso. São as visões que a nossa mente nos dá. E a nossa mente é criada através da vida que a gente viveu. Então por isso que é muito importante. A boazinha normalmente ela não sabe se comunicar. Ela não só sabe se comunicar de uma forma efetiva, onde ela realmente confia que o outro vai fazer o melhor dela, melhor dele, né? E aí, isso também gera um peso muito grande pra gente, porque a gente não dá conta de tudo o tempo todo. Certo, meus amores, eu vou ir pra live não ficar muito longa, espero ter ajudado vocês, mas a boazinha tem recuperação, viu? Hoje vai ter mais um áudio lá dentro da nossa jornada do Destrave, às 19 horas. E eu conto com vocês lá dentro. E eu vou pensar aqui quem que é a mulher que eu vou trazer na próxima segunda-feira. Se vocês quiserem dicas, me darem, né, aí sugestões, eu aceito lá dentro do nosso grupo. Mas eu já tenho algumas aqui listadas. Combinado? Uma ótima semana, um dezembro lindo para todo mundo. O ano não acabou, temos mais 30 dias para muita coisa acontecer. Eu gosto de assistir muito jogo de basquete porque em poucos segundos tudo acontece naqueles jogos. E é justamente sobre isso a vida. Em poucos segundos a gente pode fazer grandes transformações. Não desista de você. O que você está fazendo hoje, dia 1º de dezembro, é o que você vai colher daqui 90 dias. E aonde você quer estar daqui 90 dias? Colhendo o quê? Vivendo o quê? Então, desenvolva sua mentalidade para você poder, sim, ter uma vida onde você escolhe viver o que você quer viver. Beijo, meus amores. Imagina! A gente tá juntas nessa. Vambora? Tchau, tchau. Boa semana.